Para você que está entrando agora, bom dia e bem-vindos a mais uma live Café Mais do Rei. Hoje o tema da nossa live é a importância de valorizar o tempo que Deus nos deu. Amém? A importância de valorizar o tempo que Deus nos deu. Queridos, todo ser humano precisa entender a importância de ter um bom gerenciamento do seu tempo. Muitas pessoas conseguem atribuir a falta de êxito em algumas áreas da sua vida, ou a falta de tempo com a família, a falta de lazer, a falta de busca de conhecimento, atribuem tudo isso a um simples argumento que, na maioria das vezes, é uma desculpa. A pessoa, ela sempre vai dizer: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Pode falar uma coisa? A pessoa, quando ela quer falar que não tem dinheiro, é uma coisa, porque isso é uma verdade. Tem pessoas que aprendeu a administrar financeiramente, aprendeu a ser fiel no pouco, agora já está administrando sobre mais recursos. Então, tem pessoas que têm já recursos, tem pessoas que estão aprendendo a administrar recursos, e aí você vai falar algumas coisas, né, com alguma pessoa, ela fala: eu estou sem dinheiro, eu não tenho dinheiro agora. Isso é justificativo. Por quê? Porque realmente é uma verdade. Mas quando uma pessoa fala assim: eu não tenho tempo, aí não é uma justificativa plausível. Por quê? Porque todo ser humano recebeu a mesma medida de tempo. Todo ser humano recebeu o mesmo tempo de Deus. Era como se todo ser humano recebesse a mesma quantia de valores ou recursos entregues por Deus. Já pensou todo mundo com a mesma quantia na conta? Uma pessoa não ia poder dizer: eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Ela administrou mal esse recurso. Então, o tempo é mais ou menos isso. Todos nós recebemos 24 horas por dia. Ninguém recebeu uma hora a menos e ninguém recebeu uma hora a mais. Mas nós precisamos aprender a gerenciar o nosso tempo. Então, coloque aí, anote aí. Nós vamos falar sobre a importância de valorizar o tempo que Deus nos deu. Quando nós entendemos a importância de ter uma boa gestão do nosso tempo, tudo muda na nossa vida. Porque uma coisa não existirá mais na nossa vida: esse argumento de dizer não tenho tempo. Não tenho tempo. Isso não vai existir mais. Essa frase não vai existir mais no seu vocabulário. Por quê? Porque você vai aprender, como o Eclesiastes capítulo 3 diz: há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E quem determina esse tempo? Primeiro, Deus. Deus determina o tempo de todas as coisas. Mas no que se diz respeito das coisas terrenas, nós somos aqueles que determinamos quais os propósitos que queremos viver nessa terra. Se queremos viver o propósito de Deus, se queremos viver a nossa vontade, se queremos viver como o mundo vive, nós determinamos o tempo para cada propósito da nossa vida nessa terra. Nós temos esse direito de escolha. Então nós precisamos aprender a valorizar o nosso tempo, a gerenciar o nosso tempo. Por quê? Porque você vai ver que na verdade vai sobrar tempo. Não vai faltar tempo, vai sobrar tempo. Eu estou acompanhando um novo nutricionista, ele é mais que nutricionista, foi até a Carol Caon que me passou, e ele estava passando sobre a necessidade de dormir, né? O ser humano, ele pode ficar muito bem, né, na sua saúde, dormindo só 6 horas por dia. O interessante é dormir até 8 horas por dia. Mas quantas pessoas não dormem 10, 11, 12, 13, 14 horas por dia? Eu durmo de 4 a 6, 7 horas por dia. Depende do dia.
Tem dia que eu nem durmo isso. E não me faz mal nenhum, aparentemente, né? Não sinto nenhum problema, não tenho nada, graças a Deus. Mas tem pessoas, gente, que dorme 15 horas, 14 horas. São pessoas que não aprenderam a gerenciar o seu tempo. Então, o que é necessário para o meu corpo? O que realmente é saudável para o meu corpo? É dormir 6 horas? É dormir 8 horas? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou gerenciar o meu tempo e vou ter meu tempo para dormir. Eu vou precisar de um tempo para o lazer, eu vou precisar de um tempo para me dedicar à busca de conhecimento, eu vou precisar de um tempo para me dedicar à minha área profissional, eu vou precisar de um tempo para me dedicar à busca a buscar um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, eu vou precisar de um tempo para meditação da palavra, eu vou precisar de um tempo para me relacionar de forma saudável com o meu cônjuge, com a minha família, com os meus filhos. Então, assim, todos nós recebemos a mesma medida de tempo. Então, vamos lá. Por que precisamos valorizar o tempo que Deus nos deu? Primeiro, porque foi Deus que te deu. Alguns coaches, master coaches, coaches dos coaches, eu não estou falando mal dos coaches, porque também sou coach, mas eles afirmam com toda certeza que a moeda mais valiosa do mundo é o tempo. Eu não acredito nisso. Embora eu creio que o tempo é uma moeda extremamente valiosa, tá? Porém, para mim, na minha ótica e pela minha perspectiva, a moeda mais valiosa é o sangue de Jesus. Essa é a moeda mais valiosa diante de toda a humanidade e de todos os tempos. Por quê? Porque só através do sangue de Jesus, eu e você fomos instituídos novamente à presença de Deus, recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus, e não somente isso, porque é mais importante do que o tempo, porque através do sacrifício de Jesus, da entrega dele na cruz do Calvário, do seu sangue sendo entregue por nós, pela expiação dos nossos pecados, nós recebemos um tempo eterno com ele. Ou seja, essa canção, o dia que será para sempre, nós vamos passar uma eternidade com Deus. Por quê? Porque alguém pagou esse preço. Então, para mim, a moeda mais valiosa é o sangue de Cristo Jesus. Mas vamos lá. Qual é a segunda moeda mais valiosa, pastor, para você? Para mim é o tempo. Sem a pessoa aprender a gerenciar o seu tempo, ela não vai conseguir gerenciar nada na sua vida. Eu não conheço alguém próspero, eu não conheço alguém rico, eu não conheço alguém bem-sucedido que não gerencie bem o seu tempo. Meu Deus, agora eu fui com os 2 pés no peito. Pastor, eu quero prosperar, pastor, eu quero romper, pastor, eu quero cumprir o meu propósito nessa terra, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Comece aprendendo a gerenciar e valorizar o seu tempo. Sem isso, você não conseguirá ser bem-sucedido. Eu me lembro que antes de eu me afastar da presença de Deus, alguns anos atrás, isso há muitos anos atrás, eu tinha 12 anos, uma irmã da igreja conseguiu uma porta de emprego, uma espécie de jovem aprendiz para mim na época. Era um contrato e eu fui trabalhar já com essa idade, num clube chamado Clube Atlético Paulistano. Fica entre a Rua Augusta e 9 de Julho, lá para aquele lado do centro. E eu fui trabalhar como gandula de quadra de tênis, de jogo de tênis. Foi assim que eu aprendi a jogar tênis. E, cara, era incrível. 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, a gente chegava no clube, porque quanto mais cedo a gente chegava, melhor. Porque escolhíamos a quadra que iríamos trabalhar. Quem chegava primeiro escolhia. E tem quadras que eram melhores, porque alguns sócios gostavam de alguns tipos de quadra, porque pagavam melhor para nós. Então, tinha esse negócio. Só que, por que eu tô falando isso? Porque eu chegava 4 horas da manhã no clube e já tinha gente treinando na academia. Eu falava, meu Deus, esse povo não dorme. Cara, era 5 horas da manhã, já tinha gente
acendendo as luzes das quadras, porque nem tinha amanhecido ainda, para se alongar e começar a jogar tênis. Mas são pessoas milionárias, multimilionárias e bilionárias. Pessoas que realmente aprenderam a gerenciar o seu tempo. São pessoas que não vão dormir 1 hora da manhã. São pessoas que aproveitam o melhor sono. O melhor sono não é depois da 1 hora da manhã, é antes da 1 hora da manhã. Então são pessoas que vão dormir às 21, que vão dormir no máximo às 22 horas. Pessoas que aprenderam a gerenciar o seu tempo. Então, não tem como sermos bem-sucedidos se não tivermos uma boa gestão no nosso tempo. Só que agora eu quero entrar um pouco mais na nossa área espiritual e, biblicamente falando, eu quero te falar porque é importante você valorizar o tempo que Deus te deu. Primeiro, porque foi Deus que te deu. Segundo, anote aí, o nosso tempo é curto. O nosso tempo é curto. Vamos lá. Considere a incerteza do seu tempo. O amanhã é incerto. Só temos o hoje, o agora. Só temos uma vida. Vindo depois o juízo final. Então, vamos lá, Hebreus 9 fala sobre isso. Hebreus 9, 27. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Aí eu falei do sangue do Cordeiro, aqui também a gente fala sobre isso. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então vamos lá, gente. Tem pessoas que ficam numa ilusão dizendo: eu estou vivendo essa vida porque na minha antiga vida eu não fui um cara bem... Eu não fiz muitas coisas boas e agora eu estou pagando o castigo da minha vida antiga. Eu vim agora nessa vida, por isso que eu estou sofrendo. Mas agora eu estou fazendo as coisas certas, mesmo sofrendo, para na minha próxima vida eu não vim num cachorro, eu não nascer numa família pobre. Na minha próxima vida eu vou reencarnar e vou ser bem sucedido. Para com essas baboseiras. Para com essa mentira do diabo. Nós lemos aqui a palavra de Deus. É a verdade absoluta de Deus para mim e para a tua vida. Tá? A Bíblia não é um livro que contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, vamos lá. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, o amanhã é incerto. Você não pode mais voltar atrás para resolver ou para querer recuperar o tempo que foi perdido. Mas o hoje é existente. O hoje é importante. O agora é o importante. Você saber utilizar bem o seu tempo agora. Há uma só vida. Depois segue-se o juízo. E aí nós vamos viver uma vida eterna. Então não adianta você falar: depois eu vou voltar, vou reencarnar para poder. Não. Para com essa mentira. Se entregue agora para Jesus. Se dedique agora a entender o que Deus tem para você de forma simples, não de forma mística. Tá? O reino é simples. Viver a vontade de Deus é muito simples. Começa com a obediência. Começa em obedecendo a palavra, em obedecer a palavra. Amém? Faz sentido para você aí? Coloca aí para mim. Amém, se faz sentido para você, tá? Nós também estamos lá no nosso canal do YouTube, você pode correr para lá, se de repente estiver travando para você aí o Instagram, não sei como está hoje, mas precisamos entender, é uma só vida, gente, não dá para poder querer acreditar que depois nós vamos voltar e vamos resolver o que não resolvemos nessa vida, tá bom? Então vamos lá. Por que é importante valorizarmos o tempo que Deus nos deu? Anote aí. O que fazemos nessa vida contará para a eternidade. Não existe duas vidas. O que você faz aqui é o que vai te garantir um galardão e que lugar e que posição você ocupará na eternidade. O que fazemos dessa vida contará para a eternidade.
Romanos 3,11 fala sobre isso. Vamos lá, deixa eu abrir aqui para você entender que é Bíblia, tá bom? Vamos lá, Romanos 3,11. 13,11, desculpa. Diz assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vamos lá? Vou ler de novo para você entender. Romanos 13,11. Digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Pastor, me explica melhor. O tempo nos é dado para definirmos onde passaremos a eternidade. Aqui na terra temos a oportunidade de trabalhar para Deus. Nós precisamos acordar, porque Deus tem um projeto para a nossa vida aqui na terra, nesse tempo que estamos aqui. Apocalipse 22:12 diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, segundo aquilo que você se propôs a fazer para Deus nessa terra. Então, o que fazemos com o nosso tempo agora vai determinar o que viveremos na eternidade. Isso é verdade tanto para a salvação como para a condenação, para aquilo que é positivo como para aquilo que é negativo. Se entregarmos a nossa vida para Jesus, recebermos Ele como nosso Senhor e Salvador, nos dedicarmos a obedecermos a sua palavra, sairmos de um jugo de escravidão, de pecado, não aceitando mais viver como escravos do pecado, mas sim caminhando em uma santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, nós de fato passaremos a nossa vida na eternidade com o Senhor. Porém, também, segundo a nossa obra que nós realizarmos nessa terra para Deus, nós colheremos dessa obra o nosso galardão na eternidade. Oh, que bênção! Tem muita gente que vive gastando todo o seu tempo para as coisas terrenas e ajuntando tesouros na terra, e não se dedicam em nada em investir o seu tempo em acumular tesouros eternos, a acumular um galardão na eternidade. Então essas pessoas podem até serem salvas por receberem Jesus, por terem Ele como seu Senhor e Salvador e obedecerem a sua palavra, mas se não tem obras, não tem galardão. Então vão ver outros que investiram o seu tempo em realizar a obra de Deus, tendo um galardão maravilhoso na eternidade. Então, Deus é justo, gente. Deus é justiça. Então, tudo que nós fazemos nesse tempo vai também contar para a eternidade. Por isso que é bom aprendermos a valorizar o nosso tempo. Amém? Paulo está dizendo aos romanos: vocês já sabem o tempo, gente. Vocês já estão mais perto da salvação do que antes do começo. É ou não é? Meu Deus! Quando eu conheci Jesus, verdadeiramente eu tinha 21 anos, quando eu voltei para Jesus. Cara, hoje eu tô com 35 e, para mim, eu voltei com 21 para 22. Para mim, hoje eu tô mais próximo da salvação do que antes. Eu tô mais perto da eternidade do que no começo. Isso é para você também. Então, a salvação está perto. Paulo está próximo. Paulo diz isso em Romanos 13:11. Vamos lá, anote aí mais um tópico, porque porque é importante valorizar o tempo que Deus nos deu. Vamos lá. Não menospreze a voz do tempo. Anote aí. Não menospreze a voz do tempo. Por quê, pastor? Como assim a voz do tempo? O tempo fala com você, meu irmão. O tempo fala com você, minha irmã. O tempo fala com a gente. Não menospreze a voz do tempo. Pastor, como que o tempo fala comigo? Que história é essa? Eu não sei, mas eu acredito nisso. Se Deus falou com o mar e o mar ouviu, se Jesus falou com o vento e o vento ouviu, o tempo também pode falar.
Vamos lá, tô conjecturando aqui, tá? Não vai fazer disso uma doutrina. Vamos lá. Não vai dizer que eu tô pregando isso. Mas você quer ouvir a voz do tempo? Pega uma foto sua de 20 anos atrás. Essa fotografia vai lhe comunicar algo. Que o tempo passou. Você precisa ouvir a voz do tempo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de dormir, há tempo de acordar, há tempo de despertar do sono. Então, quando você pega uma fotografia, você vai ver, uau! Você vai ouvir o tempo falar com você. Eu passei. Foram 20 anos já. Você nem percebeu. Olha a diferença. Olha quanta coisa já aconteceu. Olha quanta coisa era para acontecer e não aconteceu. Então, não menospreze a voz do tempo. O tempo está passando, gente. Já pensou? Faz um cálculo aí em 10 anos, 365 dias por ano, 24 horas por cada dia. Meu Deus do céu. Quanto tempo nós já gastamos em 10 anos? Esse tempo não volta mais. Ele foi gasto de alguma forma. Ele foi investido em alguma coisa. Então, não menospreze a voz do tempo. Vamos lá. Anote aí. Não desperdice seu tempo. Agora, você precisa entender. É muito importante não desperdiçarmos o nosso tempo. Nós estamos em uma geração que aprendeu a desperdiçar o tempo de uma forma muito precisa. Hoje tem várias maneiras e vários métodos para as pessoas desperdiçarem o seu tempo. A internet é uma das maiores precursoras de ajudar e levar as pessoas a desperdiçar o seu tempo. Quanto tempo você tem desperdiçado para as coisas desse mundo? Agora eu quero falar com você sobre propósito de Deus, sobre a sua chamada, sobre a sua missão. Quanto tempo você tem desperdiçado no mundo? Tem pessoas que falam, pastor, eu não tenho tempo para orar, mas assistem uma série de 36 capítulos, é assim que fala, 36 temporadas, com 12 episódios de 40 minutos, cada temporada. Mas não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar na palavra, não tem tempo para ler um livro edificante, não tem tempo para adorar, não tem tempo para crescer em conhecimento. Mentira. Na verdade, essas pessoas estão desperdiçando o seu tempo no mundo e com as coisas do mundo. Nós precisamos parar de desperdiçar o nosso tempo com o mundo, gente. O mundo é um ladrão de tempo. O mundo é um sanguessuga de tempo. Quanto tempo faz que você está longe de Deus? Todo esse tempo que você está longe de Deus, você está desperdiçando esse tempo no mundo. Eu desperdicei 7 anos da minha vida no mundo. Eu tenho propriedade para falar. Não porque eu não conhecia, porque eu já conhecia a palavra, eu não conhecia Jesus verdadeiramente, mas a palavra eu conhecia. Não na sua revelação, né? No verbo encarnado, mas eu desperdicei no mundo 7 anos da minha vida, minha adolescência, minha juventude. 7 anos desperdiçado no mundo, porque eu estava longe de Deus. Todo o tempo que você está longe ou ficou longe de Deus foi um desperdício de tempo. Meu Deus. Nós precisamos valorizar o nosso tempo, não desperdiçando o tempo no mundo. Quanto do meu e do seu tempo tem sido dedicado a Deus, à busca do conhecimento da palavra, de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Quanto tempo nós temos nos dedicado para isso?
Quanto tempo nós temos nos dedicado para fazer a obra de Deus? Não estou falando de ativismo, né? De você se dedicar a um serviço da obra e esquecer a tua vida. Não, meu irmão, há um tempo para todas as coisas, né? Pessoas mentirosas, tem pessoas mau caráteres, tem um mau caratismo, que fala, eu fui da igreja, eu faço tanta coisa para Deus. Mentira! Mentira! Faz nada. E ainda quando faz para Deus, faz para si mesmo. Porque toda pessoa que faz para Deus de verdade, não tem esse tipo de argumento. Eu tô na igreja fazendo a obra, tô perdendo meu tempo, que é isso que ela tá querendo dizer. Não. Quem faz para Deus sabe que não tá perdendo tempo, tá investindo. Quem nunca fez para Deus sempre vai dizer que perdeu tempo fazendo a obra de Deus. Porque nunca fez para Deus, fez para si mesmo. Quando você faz para Deus, você não desperdiça tempo, você investe seu tempo. Meu Deus, alguém precisa entender isso. Pastor, e como vocês são? Cara, aqui a gente não tem essa não. Você tem que fazer. Não. Você decide o que você quer fazer. Você decide o tanto de tempo que você quer investir na obra de Deus. Tem lugares que é um ativismo, você não pode viajar, você não pode passar tempo com a família. Não, aqui não, vai viajar. Pelo amor de Deus, pega a sua mulher, vai pra lua de mel. Todo ano tem que ter uma lua de mel, todo ano tem que ter viagem de família, todo ano precisa de um tempo da família, a gente tem um dia da família, a gente ensina tanta coisa. Por quê? Porque você precisa saber investir o seu tempo. Para que o tempo que você investe na obra de Deus não seja para você um fardo. Por quê? Porque se for um fardo, não é a obra de Deus que você está fazendo. O jugo de Jesus é suave e leve. Mas precisamos entender qual tempo estamos desperdiçando no mundo e qual tempo que estamos investindo na obra de Deus. E que estamos investindo com a nossa família. Estamos investindo no nosso relacionamento. Estamos investindo em buscar conhecimento de Deus. Então, por favor, não desperdice o seu tempo. O tempo que Deus lhe deu é para ser gasto, investido e, acima de tudo, investido com Deus. Meu Deus do céu. Imagina Jesus, gente. E Jesus, pastor, Jesus, ele viveu até os 30 anos como filho do Zezinho, como filho da Maria. Gente, Jesus sobre o tempo certo, sobre o tempo certo de começar o seu ministério. Ele viveu o tempo dele como filho do José e da Maria. Aos 12 anos ele parou no templo, começou a ensinar, mas ainda não era o seu tempo, não era a sua hora. Ele voltou, Maria foi buscar ele, José foi buscar ele, ele voltou para casa dos seus pais. Ele entendeu o tempo, há um tempo determinado para todas as coisas, cara. E aí depois dos seus 30 anos ele começou a cumprir o propósito. Daí em diante ele entendeu: eu vim fazer a vontade do meu pai. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Então ele começou a se dedicar todo o seu tempo em cumprir o seu propósito. Mas passar o tempo com a sua família também era fazer a vontade do pai, porque ele esperou o tempo determinado para se lançar no propósito e dar início ao seu ministério. Então, nós precisamos entender o que é desperdiçar tempo no mundo e o que é investir tempo com Deus. Imagina Deus olhando para mim e para você e vendo as nossas 24 horas por dia sendo bem gerenciadas e ainda termos tempo para investir o tempo que Deus nos deu com Ele, para as coisas dEle, para conhecer mais dEle. Uau, isso é poderoso. Isso é poderoso. Então, não desperdice o seu tempo. Amém? Vamos lá, anote mais um tópico. Por que eu não posso desperdiçar o meu tempo, pastor? Porque eu preciso entender a importância de valorizar o tempo que Deus me deu. Porque nós estamos caminhando para a presença de Deus. Tem gente que pensa que vai ser como os eternos. Tem gente que pensa que vai ser como os elfos imortais nessa terra. Vão viver 300 anos. Não, meu irmão. Hoje você já está mais próximo da eternidade do que ontem. Eita, agora eu cutuquei, hein? Hoje nós estamos mais perto da eternidade do que ontem. Estamos caminhando para a eternidade. Estamos caminhando para a presença de Deus. Cada dia que passa, estamos nos aproximando da eternidade. A cada ano que passa, nos distanciamos da matéria,
matéria, nos distanciamos daquilo que é maternidade terrena e nos aproximamos de uma paternidade eterna, de vivermos a nossa eternidade com o nosso Pai, com o nosso Deus. Nós estamos, cada dia que passa, nos aproximando do túmulo terreno. Eita! Mas nos aproximando da eternidade com Deus. Nós, a cada dia que passa, estamos comparecendo mais próximos diante do Criador. No dia que nós, de fato, comparecermos plenamente diante dele, nós vamos avaliar verdadeiramente se investimos o nosso tempo, se dedicamos o nosso tempo com Deus, com a sua obra, em cumprir a nossa chamada, o nosso propósito, a nossa missão, como você quer chamar aqui nessa terra, ou se desperdiçamos o nosso tempo. Porque na eternidade nós receberemos o galardão de tudo aquilo que nós fizemos com o tempo que Deus nos deu nessa terra. Amém? Faz sentido para você essa live? Coloca amém aí se faz sentido para vocês que você ouviu aqui. Pastor, porque eu preciso entender a importância de valorizar o tempo que Deus me deu? Porque o dia está próximo. O tempo está nos aproximando mais desse dia. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. Romanos capítulo 13, eu vou ler novamente para encerrarmos. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Entenda isso. Entenda isso. Hoje nós estamos mais próximos da nossa salvação e da eternidade do que no início da nossa caminhada. Amém? Você entendeu isso? Fez sentido para você? Agora eu quero te dar um conselho como coach, como gestor de pessoas, como discipulador e como teu pastor. Pastor, como eu vou começar a gerenciar o meu tempo? Tudo tem um começo, gente. Tem que começar. Entendeu? Tem que começar. Tem que se posicionar. Primeira coisa, você precisa entender que a sua carne vai lutar contra isso. A tua carne e a minha carne gosta de desordem. A nossa carne ama a bagunça. A nossa carne ama a comodidade, tudo aquilo que é cômodo e prazeroso para a carne. A carne não gosta de organização, a carne não gosta de gerenciamento, a carne não gosta de uma boa administração em nenhuma área da nossa vida. A carne, ela tende a nos levar a tudo aquilo que é desordenado, mas é prazeroso para a carne. Eu durmo a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero, eu como a hora que eu quero, eu faço o que eu quero a hora que eu quero. E você sempre vai colher e ter um resultado que não deseja colher e que não quer viver por causa dessa desordem. Toda pessoa que faz o que quer vai colher o que não quer. Toda pessoa que faz o que quer e o que a sua carne deseja vai ter um resultado que não seja agradável, que não seja edificante. Vou dar um exemplo. A carne gosta do pecado. A carne ama o pecado. Ela quer o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, a tua carne não vai gostar quando você falar: vou gerenciar o meu tempo agora 24 horas. Você vai dizer: eu vou dormir só 7 horas. Meu Deus do céu. Tua carne vai dizer: você não pode dormir só 7 horas. Você tem que dormir 12. A vida inteira você dormiu 12 horas. A vida inteira você dormiu 14 horas. Por que você quer inventar isso agora? Fica na cama mais um pouco. Eu fui dormir ontem às 4 da manhã. E eu acordei hoje às 7h30
4h30 da manhã. Escute isso. Quando o meu despertador despertou, a minha carne diz: você não precisa de tudo isso. E eu olhei para ela e falei: fica quieta, carne, porque quem governa sou eu. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Então, quando você decidir governar sobre a sua carne e viver em obediência ao propósito que Deus tem para você, ser fiel ao propósito que Deus tem para a tua vida, a tua carne vai querer impedir. Para que isso, né? Já viu aquela pessoa, vou usar, isso eu vou falar pra gente que não é crente, gente. Porque quem é crente de verdade não precisa nem ouvir isso, mas tem gente que não é crente. Fala que é, mas não é. Vou usar um exemplo. A pessoa fala: eu não vou pro culto hoje porque eu tô cansado. Vou descansar. Eu não vou ficar essas 2h30 na igreja porque eu preciso ter esse tempo para descansar. A maior mentira do mundo e do falso crente, gente. Porque ele vai para casa, ele não descansa. Alguns vão para aquela desgraça da Globo, vai pra novela, outros vão pro Netflix, outros começam a fazer um monte de coisa. A única coisa que essa pessoa não faz é descansar. Então, como tem gente que dá vazão à carne e não aprendeu que a carne gosta de comodidade. Então, a primeira coisa, você vai precisar lutar contra a sua carne, porque ela não vai querer deixar você gerenciar o seu tempo. Pega suas 24 horas, vamos lá. Coloca um tempo para cada coisa. Vamos fazer isso? Eu vou trazer um curso aqui. Aqui não, né? Eu vou trazer um curso na internet. Um curso online. E vou falar sobre o checklist de uma pessoa bem-sucedida. O que ele precisa fazer para ser bem-sucedido. Vou trazer isso como coach, não como um pastor. Para você entender quais são os pontos, qual é o checklist de um milionário, de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa que cumpre o seu propósito nessa terra. Para entendermos, há pontos muito importantes que a gente precisa entender. Coloca lá 24 horas, o que você vai fazer em cada tempo dessas 24 horas do seu dia. Pastor, isso é muito chato. É chato. Toda administração, a princípio, é chato. Mas o resultado é prazeroso. É muito mais prazeroso do que o prazer de viver desordenadamente. O prazer de viver sem nenhum tipo de gerenciamento. Então, a princípio vai ser chato, mas depois você vai ver que você vai parar e vai falar: poxa, eu tenho 1 hora sobrando. Já fiz tudo e tenho 1 hora. O que eu vou fazer nessa 1 hora? O que eu vou fazer nessas 2 horas? E isso começa, sabe como? Não vou falar para você começar hoje. Não, vou falar assim, porque se você não começar hoje é procrastinação. Então você vai começar hoje, mas sabe como você vai começar? Você vai começar hoje, parando 1 hora antes de você dormir, antes de você descansar, você se desligar, e você vai preparar o seu dia de amanhã. Aí amanhã você vai preparar. De hoje para amanhã você vai organizar suas 24 horas. Quanto tempo você vai dormir? Que hora que você vai acordar? Quanto tempo você vai usar para se trocar? Ei, meu Deus do céu. Você vai se organizar. Quanto tempo você vai gastar no seu devocional? Quanto tempo você vai investir orando? Quanto tempo você vai investir no seu almoço, com leitura, com... Comece. Amém? Comece. Vamos lá. Ajuda eu lá. Todos os dias é uma luta constante, sem dúvida. Mas 1 hora, gente, vai se tornar prazeroso. Que nem a carne sempre vai gritar. Hoje ela gritou de novo. Mas e aí? Sou dominado pela carne ou eu carrego o fruto do Espírito chamado domínio próprio? Então, vamos lá. Nós vamos continuar avançando, vencendo. Agora vamos lá, eu quero falar com um outro tipo de pessoa. Eu quero falar com os autônomos. Eu quero falar com os empreendedores. Eu quero falar com os empresários.
Eu quero falar com você que trabalha por conta, que fala que não tem tempo para as coisas de Deus. Eu quero falar com você bem amorosamente. Toma vergonha na tua cara. Toma vergonha nessa cara lavada. Você orou e pediu para Deus te dar uma profissão para você atuar numa área profissional e que você tenha tempo. Então agora é você que precisa organizar esse tempo. É você que precisa decidir gerenciar o tempo. Eu fico doido com essas pessoas que são autônomos empresários e fazem a sua carga horária de trabalho e chegam atrasados no culto, gente. E chegam atrasados no ensaio, gente. E não tem tempo com a família, não tem tempo para... Não, isso é falta de vergonha na cara. E aí sabe o que acontece? Deus fecha a torneira. Deus fecha. Para de liberar as bênçãos. Para de liberar provisões. Por quê? Porque a pessoa foi desaprovada. Ela orou, ela pediu, ela clamou e Deus abençoou. Deus trouxe estratégia, Deus deu uma nova visão, Deus colocou um negócio, Deus deu uma ideia, Deus deu um talento para aquela pessoa vender, para ela empreender, administrar, e agora ela não está conseguindo gerenciar o tempo. Se perdeu naquilo que Deus entregou. Então, volte, se arrependa, vergonha na cara, e você vai ser bem sucedido gerenciando o seu tempo, no seu negócio, na sua área profissional. Quem recebe, diga amém. As únicas pessoas que não podem chegar atrasada nos compromissos com Deus são aqueles que fazem o seu horário de trabalho. Sabe o que é terrível? As pessoas que oram a Deus e Deus abençoa elas. E sabe o que acontece? Elas não trabalham até mais tarde, nos dias que não tem culto, que não tem compromisso com Deus. Elas trabalham, vão para casa e não fazem nada. Gastam seu tempo e desperdiçam no mundo e com tantas outras coisas, em rodas de fofoca, escarnecedores e... Big Brother não, ninguém assiste Big Brother aqui, graças a Deus. Mas desperdiça o seu tempo assim. Mas no dia de culto quer trabalhar até tarde. No dia do ensaio quer trabalhar até tarde. No dia da escola bíblica quer trabalhar até tarde. Toma vergonha na cara, Deus não vai compreender isso não. Deus não aceita isso não. Isso não é vida de um adorador, de um filho de Deus. Então Deus fecha a torneira. Então toma cuidado, tá? Eu só estou aqui te dando um conselho. Então, pastor, como eu vou começar a gerenciar o meu tempo? Vamos lá, agora eu quero falar como coach. Pega uma lousa, um quadro branco, se você não tem, não sei, pega alguma coisa. Pega aqueles, como que chama aqueles negócios coloridos? Post-it. Essa geração tem post-it. A minha geração tinha lousa. A minha geração tinha painel que você colocava agulha com um papel. Pum, alfinete. Essa geração tem post-it. Vai colando na parede do quarto, nos quadros, no computador. Então coloca lá. O que é importante, o que é necessário, o que é urgente, o que é prioridade para a sua vida. Vou falar de novo. Primeiro, coloca o que é prioridade, o que é necessidade, o que é importante e o que é urgente. Sabe o que você vai descobrir fazendo isso? Que tudo aquilo que você colocar aqui é urgente, na maioria das vezes não é. Que o mais urgente é você cumprir o que é prioridade. Estou falando como um coach, como um treinador de pessoas. Tem pessoas que passam anos da sua vida desperdiçando tempo querendo apagar incêndios que na verdade não precisam ser apagados agora, porque apagam incêndios e não resolvem os problemas, e o incêndio volta de novo, o incêndio volta mais uma vez, volta de novo. Por quê? Porque a pessoa de fato não cumpriu e não viveu aquilo que é prioridade
o que é necessário e o que é importante. E foi querer resolver aquilo que aparentemente é urgente. Então para de querer resolver o que é urgente e começa a entender o que é prioridade. Quer ver uma coisa que é prioridade? O que você está aprendendo nessa live hoje? Gerenciamento de tempo. Quer ver o que é urgente? Pagar dívida é urgente. Eu preciso pagar uma dívida, é um incêndio, mas quantos anos faz que você vive apagando esses incêndios? Paga uma dívida e faz outra, paga uma dívida e faz outra, paga uma dívida e faz outra, porque não tem prioridade. Eita, então vamos lá, gente, faz isso. Com a prioridade você vai aprender a gerenciar seu tempo, você vai ter uma boa gestão emocional, você vai ver o que é necessidade, o que é necessário. Você vai ver o que é importante e depois o que é urgente. O que é necessário. Aí é onde os incêndios das dívidas param de existir. Porque você não vai mais comprar o que não é necessário. Você vai parar de gastar dinheiro com o que não é pão. Isso é Bíblia. O que é isso? O que não te nutre, o que não é para o seu sustento, o que não é necessário. Muita gente comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar e chamar a atenção de pessoas que nem são importantes e nem amam e nem sabem que você existe. Para com isso, tá bom? Para com isso. Você vai entender o que é necessidade. E depois você vai entender o que é importante. Eu fico doido quando alguém acaba de receber o salário e fala pra mim, me faz um vale. Mas acabou de receber o salário é que nem ninja. Desapareceu na fumaça. Mas é porque eu ganho pouco, não é porque você ganha pouco. Porque quando você ganhar muito também vai desaparecer. É porque você gasta mais do que ganha. Gente, eu tive um discipulado com a minha esposa alguns anos atrás sobre isso. Falei, você precisa parar de gastar mais do que você ganha. Como eu vou fazer isso? Eu não gasto mais do que eu ganho. Então faz uma experiência. Quando o seu salário vem para sua mão, cadê o seu salário? Desapareceu. Puf. Então você gasta mais do que ganha. Porque você não esperou nem ganhar para gastar, você gastou antes. Então como que você faz isso? Ela entrou num propósito. 40 dias sem comprar nada, gente. Tô expondo a nossa vida aqui, hein? Alguns anos atrás ela fez isso. 40 dias sem comprar absolutamente nada. O que ela precisava de necessidade, eu comprava. Ela entrou num propósito. Sabe o que aconteceu? Quando chegou no final desses 40 dias, ela tinha dinheiro sobrando e ela não sabia o que fazer. Eu falei, pode deixar que eu sei. Eu sei o que fazer. Gente... Aprenda isso, porque os incêndios das dívidas vão acabar, porque você vai entender o que é prioridade, o que é necessidade, o que realmente é importante. E aí muitos incêndios vão diminuir. Você vai parar de apagar incêndio e agora você vai ajudar outras pessoas a saírem dessas situações. Tudo isso começa com aprender a gerenciar o tempo que Deus te deu. Não vou falar mais, mas espero que essa live tenha edificado a sua vida. Espero que você tenha sido abençoado e abençoado. Se fez sentido para você, amém? Digite amém aí e depois lá, coloque lá, hashtag eu vou valorizar o meu tempo. Pronto, acabou. Gerenciamento de tempo, valorizando o tempo que Deus te deu. Por que, pastor? Eu preciso gerenciar meu tempo pelas coisas da terra? Não, gente. Primeiro porque foi Deus que te deu. Posso te falar uma coisa? Tem muita gente exatamente agora no hospital que o seu tempo já está acabando. E a oração dessas pessoas é: Deus, me dá um pouco mais de tempo. É: Deus, me dá um pouco mais de dias. E você tem tempo, todo dia, 24 horas. Livre, só que não está administrando aquilo que Deus te deu de forma correta. Então, quem topa fazer isso? Pega lá, as 24 horas de hoje para amanhã. Vamos lá, das 22 horas às 22 horas de amanhã. Vamos colocar das
23 horas às 23 horas de amanhã. O que você vai fazer nessas próximas 24 horas, das 23 horas às outras 23 horas? Você vai ter que se programar um dia antes. Essa é a chave, gente. Vai se organizar. Quem topa entrar num curso aí online para falarmos sobre isso? Sobre o checklist de um bem-sucedido. Vou lançar aqui um curso baratinho. Quem acha? Quem topa? Quem acha interessante? Coloca amém aí. Coloca aí, eu tô dentro. Coloca, eu tô dentro. Eu tô dentro desse curso. Coloca aí pra gente ver. Aqui já tem gente falando que tá dentro, ó. Tem gente que já tá dentro. Vai gravar todas as aulas, claro que você tá dentro. Todo mundo que tá aqui tá dentro. Vai receber ainda aí, ó. Quem tá dentro aí? Vou preparar esse conteúdo, esse curso. O checklist de um bem-sucedido. O que precisamos fazer para ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, dentro do gerenciamento de tempo. Lança, lá, a gente falou, lança, eu topo. Amém. Aleluia. Olha lá, já tem gente já entendendo. Amanhã, das 20 às 22h30 é culto, com certeza. Olha lá, ó. Olha aí, eu tô dentro. E sabe o que é complicado, gente? Porque quem administra tempo não aceita a gente dar desculpa que não tem tempo. Aí é triste. Aí quem administra tempo precisa ter domínio próprio. Porque quando uma pessoa chega pra ele e fala, eu não tenho tempo. Todo mundo recebeu 24 horas. Então você vai aprender a gerenciar seu tempo, administrar seu tempo e ajudar outras pessoas. Amém? O diabo não vai mais se aproveitar do desperdício do nosso tempo. O diabo não vai roubar mais o nosso tempo. Porque a cada tempo que nós vivemos, nós estamos nos aproximando mais da eternidade. Olha lá, eu tô dentro. É isso aí, vamos preparar então. Gabriel, minha equipe aqui de marketing, vamos lançar um curso aí. Abençoar, 12 aulas aí, acho que tá bom. 12 aulas aí de 1 hora, 40 minutos para falarmos sobre isso. Vai ser poderoso. Amém, gente? É isso aí, encerramos aqui mais uma live Café Mais do Reino. Quero agradecer a sua audiência. Você não desperdiçou tempo nessa manhã. Você investiu o seu tempo. Seja ouvindo, seja assistindo, você está investindo o seu tempo. Eu estava falando com os discípulos esses dias, um discipulado aconteceu de repente na minha casa, foram visitar o Daniel e virou um discipulado. E eu falei algo que algumas pessoas se espantaram. Eu falei assim, faz 14 anos que eu não fico com a minha mente vazia. 14 anos que eu não dou espaço para problemas, preocupações e nem ansiedade. Porque quando eu estou parado, eu estou lendo. Quando eu estou andando, eu estou ouvindo. E quando eu estou diante de pessoas, eu estou aprendendo ou estou ensinando. Eita! Alguém precisa pegar isso. Agora explodiu. Sabe aquele bonequinho que explode a mente assim, ó? Pau! Aquele... Como que chama? Não é GIF que fala, é... Os bonequinhos, como chama? É Avatar. É o Avatar. É o Avatar que fala. As carinhas, como que fala? É isso aí. Agora a mente fez assim, ó. Pum! Emoji. É o emoji. Pum! Vamos lá? Quando estamos andando, esteja aprendendo ouvindo. Quando está parado, aprenda lendo. Quando você estiver diante das pessoas, diante de alguém, esteja aprendendo ou ensinando. Isso. Ao se relacionar. Não é pra você ser aquele chatão. Esses dias eu ministrei numa igreja, cara. Cara, vou te falar, porque tem limite as coisas. Eu ministrei numa igreja, foi um congresso violento. Pau! Foi power, foi violento. Chegou um cara que eu vi que, pelo perfil dele, ele era mentor. Pelo perfil dele, ele era coach. Líder de pessoas. Ele chegou em mim, pegou um caderninho. Depois do culto, eu pensei que ele ia pedir uma oração. Ele falou, cara, você é demais. Aí começou. Querer despertar, lançando alguns gatilhos para mim, através de uma linguagem de neurolinguística que ele estava usando, uma PNL, para mim ser conduzido pela empatia dele em falar aquilo que ele queria que eu falasse. Então ele pegou o caderno e ele começou, como que você viveu isso?
Como que você fez aquilo? Como você chegou a esse entendimento? Como você superou isso? Eu comecei a fazer um monte de perguntas. Eu falei, lindão, você quer saber um pouco mais? Me segue lá no Instagram, se inscreve no canal. Ele já é crente, já tinha uma igreja. Vou chamar ele para vir para a igreja. Porque ele quis ali. Sabe aquele cara chatão que começa a fazer um monte de pergunta? Não é desse jeito, gente. Isso não é aprender com as pessoas. Você aprende se relacionando, você aprende ouvindo. Você aprende de forma natural. Você precisa entender e ser humilde para aprender com todos. Ou você vai aprender como não errar, porque você está vendo aquela pessoa errando. Ou você vai aprender a acertar, porque você está vendo aquela pessoa acertando. Você vai aprender com o testemunho dela. Você vai aprender com o mau testemunho dela. Você sempre vai aprender e sempre vai poder ensinar. Ninguém é ignorante ao ponto de não conseguir ensinar nada para ninguém. Até errando você ensina alguém a não errar. E ninguém é altamente sábio e tem toda a sabedoria que não seja capaz de aprender com alguém. Então, pega isso aí no seu espírito, pega isso pra tua vida. Quando eu falei isso, os discípulos olharam pra mim e falaram, você tá maluco? Eu falei, vai fazer 15 anos na verdade, que eu não fico com a minha mente vazia. Ou andando eu estou ouvindo e aprendendo, ou parado eu estou lendo, ou me relacionando eu estou aprendendo, ou estou ensinando. Gente, ontem eu cheguei em casa, fiz muita coisa. Cara, eu corri com a Laura, com a Emily, mas eu brinquei com elas, mas eu rodei. Fiquei com o Daniel. Posso falar uma coisa? Eu aprendi com elas e elas aprenderam comigo. No meu relacionamento, e Deus falou comigo assim, você pode levar elas para o melhor parque, você pode levar elas para Disney, você pode dar do bom e do melhor para elas, você pode fazer de tudo. Mas esse tempo que você passou brincando com elas se escondendo, elas correndo de você, você brincando, jogando elas na cama, essa uma hora e meia que você passou com elas, ensinou elas tantas coisas acerca de paternidade, mais do que você dando a melhor vida para elas, financeiramente, estruturalmente falando. Cara, e vou te falar uma coisa, as meninas é demais, meu. A Emily teve a ideia, ela gravou um áudio ontem, naquele gravador do iPhone, e foram se esconder. Ela colocou o gravador dentro do guarda-roupa, falando, ele tá chegando, e a Laura também falando. Eu fui seco, abri a porta do guarda-roupa, tinha um iPhone lá, com a voz gravada, ela estava escondida no outro quarto. Essa geração não sabe brincar de esconde-esconde não, elas levam a sério as coisas. Me enganou direitinho. Então assim, gente, esteja sempre aprendendo, amém? Vou encerrar, tá travando, o pessoal falou que tá travando, já passamos da hora aí. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, e bora lá, vou lançar esse curso aí, Kindle Mais, na plataforma, vamos voltar aí com tudo, vou lançar alguns cursos bem acessíveis pra gente crescer em conhecimento cada vez mais, tá bom? Deus abençoe sua vida, obrigado pela sua audiência. Você que não se inscreveu no YouTube, se inscreva lá, ative as notificações, ative o sininho lá, comente, curta, deixe o seu like, quiser ofertar, oferte aqui no Instagram, selo, compre o selo, abençoe também no YouTube aqui, faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa e até terça-feira que vem. Deus abençoe.